Olá, vamos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Fábio Belinelli, da disciplina de Química 2, do curso de Química, Licenciatura à Distância, da Unifal-MG. Esta é uma aula de reações em solução aquosa. Eu dividi ela em algumas partes. Vamos à primeira. Trataremos as propriedades gerais das soluções aquosas e reações de precipitação. Vamos às propriedades gerais das soluções aquosas. Algumas definições são muito importantes. O que seria solução? Solução é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias. Nós já vimos isso na disciplina de Química 1. Bem, toda substância presente em maior quantidade numa solução é normalmente chamada de solvente. E o solvente tem a característica principal de estar no estado líquido e em maior quantidade, né? E no caso, as outras substâncias na solução são conhecidas como solutos e dizemos que elas estão dissolvidas no solvente. Vamos a um exemplo. Quando uma quantidade de cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha, popularmente chamado, é dissolvido em grande quantidade de água, o que nós temos? Quem é o soluto, quem é o solvente nessa situação? Nós temos que a água é o solvente, porque ela está em maior quantidade, né, no caso, e o soluto, o cloreto de sódio. Tudo bem? Algo importante, né, que nós dizemos que solução é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias. Quando, né, nas soluções que nós vamos estudar, a água é o solvente, nós chamaremos isso de soluções aquosas, que é o que nós estudaremos. Vamos a algumas propriedades importantes vistas em soluções aquosas, que são propriedades eletrolíticas. Vamos nos imaginar preparando duas soluções aquosas. Uma, dissolvendo uma colher de chá de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, em uma xícara de açúcar. Também em uma xícara de açúcar, preparar outra solução, dissolvendo-se uma colher de açúcar refinado. Lembrando que o açúcar é a sacarose, C12H12O11. O que nós vamos obter nessas duas soluções? Em ambas, soluções límpidas e incolores. Visualmente, elas serão soluções homogêneas e nós não conseguiremos distinguir. Uma das formas de se distinguir é através da condução de eletricidade por meio dessas soluções. E a única que conduz desses dois exemplos é a solução que contém o sal de cozinha. Mas como determinar se uma solução conduz ou não conduz eletricidade? Lembrando que nós estamos estudando as propriedades eletrolíticas. Temos aqui um dispositivo para detectar íons em solução. Então nós temos aqui uma solução, no caso é um Becker. Nós temos uma corrente elétrica que vai passar por essa solução, passar por essa lâmpada e fechar o circuito. Nós podemos ver nesses três exemplos que ambas estão com corrente elétrica nesse fio azul. Mas esse primeiro exemplo não acende, o segundo acende de forma pouco intensa e o terceiro exemplo muito intensa. Então, para acender a lâmpada, a corrente elétrica deve fluir entre os dois eletrodos imersos na solução. Veja que eles não estão conectados, que a corrente elétrica tem que passar por essa solução para chegar de um eletrodo ao outro e a corrente, portanto, prosseguir. No primeiro exemplo, nós não temos nenhum íon. E nessa solução, com nenhum íon, a lâmpada não acende. Veja que é uma propriedade importante. Na que tem poucos íons, que é nesse segundo exemplo, nós notamos que a lâmpada ela apresenta um brilho fraco. E no terceiro exemplo, onde nós temos muitos íons, a lâmpada brilha intensamente. Então, o que nós podemos concluir? Que os íons presentes em solução, eles transportam a carga elétrica, neste caso, de um eletrodo para o outro, fechando o circuito.
Então, uma das formas de identificar uma solução, diferenciando se ela é iônica ou não, é a partir das propriedades eletrolíticas aqui, da partir da detecção de íons em solução pela passagem de corrente elétrica. Continuando, nós temos algumas definições. Né? Qualquer substância que forma uma solução que não contém íons é um não eletrólito. Então, não eletrólito é qualquer substância que forma uma solução que não contém íons. Por exemplo, no caso, o açúcar refinado, que nós citamos inicialmente o exemplo, a sacarose. A sacarose em solução aquosa. A sacarose é um não eletrólito, assim como a maioria dos compostos moleculares. Por exemplo, etanol, metanol, nós veremos alguns exemplos nessa videoaula. Já qualquer substância cuja solução aquosa contém íons é chamada de eletrólito. No caso do exemplo citado anteriormente, é a solução aquosa de cloreto de sódio NaCl. Só que o eletrólito ele pode ser tanto forte quanto fraco. Nós vimos dois exemplos em que a lâmpada se acendeu com muita intensidade e com pouca intensidade. Isso se deve à característica do eletrólito, forte ou fraco. O que seria um eletrólito forte? São os eletrólitos que estão presentes em solução unicamente como íons. Unicamente. Vamos a um exemplo. Essencialmente, todos os compostos iônicos solúveis, no caso o NaCl, é um composto iônico solúvel, e alguns compostos moleculares, poucos, mas alguns, tipo, como, por exemplo o HCl, são exemplos de eletrólitos fortes, que estão presentes em solução unicamente como íons. Vamos ao exemplo do HCl. O HCl no caso, esta molécula aqui representada, quando em solução aquosa, lembrando que nós representamos entre parênteses aqui, para indicar que ele está em solução aquosa, ele se apresenta unicamente na forma de íons, como íons H+, e íons Cl-. Veja que ambos é necessário representar com o aqui de aquoso. O que nós podemos concluir? Veja que essa seta, né, nós usamos uma seta única para representar a ionização de eletrólitos fortes, indicando que os íons não têm tendência de se combinar novamente em água para formar moléculas, ou seja, essa reação não acontece de forma reversa. Já eletrólitos fracos, né, eles estão presentes parcialmente como íons e parcialmente como moléculas em solução. Vamos a um exemplo. No caso, uma solução aquosa de ácido acético. Ácido acético, aqui representado. Também em solução aquosa. Veja que ele forma íons sim, íons H+, e este íon menos. Mas nós utilizamos para representar uma seta dupla, indicando que as reações direta e inversa podem atingir um balanço, que é chamado de equilíbrio químico. Então, nós temos em solução, né, parcialmente como íons e parcialmente como moléculas, nesse caso o ácido acético. E aqui nós temos uma reação direta e inversa, que seria um equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um conceito muito importante da química e trataremos em aulas futuras de forma mais completa. Bem, nós temos aqui um exemplo de um composto iônico em água. Nós podemos observar que aqui, como cargas positivas e negativas, representando o composto iônico, e a molécula de água representada ao redor. No caso, aqui nós temos um composto iônico em meio a uma solução aquosa. Veja que é um início, né, de uma dissociação. Algumas cargas positivas e negativas elas vão sendo liberadas na solução. Aqui nós temos, portanto, o exemplo de uma dissolução de um composto iônico. Quando um composto iônico se dissolve em água, as moléculas de H2O separam, circulam e dispersam uniformemente os íons no líquido. Isso é chamado de solvatação, quando ocorre especificamente em água.
Por que isso ocorre? Nós temos que lembrar que a água ela tem essa geometria e é composta pelo átomo de oxigênio, que tem uma carga parcial negativa, e dois átomos de hidrogênio com cargas parciais positivas. A carga negativa do composto iônico, aqui exemplificada, veja que a parte positiva da molécula de água irá se aproximar, né, lembrando que positivo atrai negativo, e no caso essa parte positiva vai circular, várias moléculas de água circulando. E no caso o oposto ocorre aqui na parte positiva, onde o oxigênio parcialmente negativo da água é que está diretamente em contato aqui fazendo uma interação com essa parte positiva. Ok? Já uma observação. As moléculas de água elas foram afastadas para que as partículas do soluto sejam vistas mais nitidamente. Lembrando que essas moléculas elas estão sempre em contato. Aqui uma representação de um composto molecular em água. Veja que não há a formação de íons. Neste caso é o metanol, que é o CH3OH, aqui representado, em meio a moléculas de água. Lembrando que o metanol é um composto molecular e ele se dissolve sem formar íons. Ok? E da mesma forma, as moléculas de água foram afastadas para que as partículas do soluto sejam vistas mais nitidamente. Vamos a um exercício e exemplificar toda essa situação. Ao lado nós temos um diagrama que representa uma solução de um dos seguintes compostos. Veja que nós temos três representações de compostos iônicos. Qual solução é mais bem representada pelo diagrama? Veja que neste diagrama nós temos. Vamos contar quantas cargas. Veja que é um composto iônico que se dissocia totalmente. Nós temos uma carga positiva, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. E negativas, 1, 2, 3, 4 negativas. Ok? Qual representaria melhor? Qual composto representaria melhor? Vamos lembrar um conceito anterior para nos ajudar. Aqui nós temos um exemplo de magnésio 2+, e nitrogênio 3-. Como representar um composto formado por esses dois íons? Nós temos que lembrar que a carga de um vai ser o índice do outro. Veja que a carga de um vai ser o índice do outro na hora do composto. E sempre do lado esquerdo fica representado o cátion, ou seja, aquele que é positivo, e do lado direito o ânion, aquele que é negativo. Aqui, portanto, o composto representado por esses dois íons seria assim: o Mg3 e o N2. Lembrando, né, que a carga de um é o índice do outro. Okay? Com este conceito revisado, né, nós contamos que no diagrama mostra 8 cátions e 4 ânions. Ou seja, 2 vezes mais cátions que ânions. Qual destes aqui tem 2 vezes mais cátions que ânions? Seria o sulfato de potássio. Nós temos o sulfato, esse SO4, com carga 2-, e o potássio com carga 1+. Ok? Vamos dar continuidade nas reações de precipitação. Vamos neste exemplo em que nós temos, neste becker que está sendo segurado, nós temos a adição de uma solução incolor de iodeto de potássio. Aqui representado, ele em solução está ionizado, totalmente ionizado. Está sendo adicionado a uma solução incolor de nitrato de chumbo, também ionizado. Veja que ambos são incolores, mas à medida que um vai sendo adicionado ao outro, nós temos a formação de um precipitado, produz um precipitado. Veja que ele tem uma cor intensa, amarelo,
que representa a formação do iodeto de chumbo, aqui representado, né, e também de nitrato de potássio, aqui representado a solução. Lembrando que o precipitado, veja que ele está representado aqui como um S de sólido. Os outros todos estão com aqui de aquoso. Bem, então vamos definir de forma mais clara o que seria um precipitado. São reações de precipitação, no caso, são aquelas nas quais se forma um produto insolúvel. Esse produto insolúvel é o precipitado. Essas reações elas ocorrem quando certos pares de íons de cargas contrárias se atraem tão fortemente que formam um sólido iônico insolúvel. Mas como determinar se certas combinações de íons formam compostos insolúveis? Ou seja, dá para prever isso? Dá sim, através de algumas regras de solubilidade. Bem, aí vem um novo conceito, que é solubilidade, né? As regras de solubilidade, elas ajudam a determinar se um composto iônico será ou não solúvel em água, ou se vai formar um precipitado. Mas o que seria solubilidade? A solubilidade de uma substância é a quantidade que se dissolve em certa quantidade de solvente. Infelizmente, não existem regras baseadas em propriedades físicas simples para nos guiar na determinação da solubilidade. Entretanto, observações experimentais nos levam a previsões de solubilidade de compostos iônicos. Compostos iônicos solúveis, nós temos aqui uma tabela de solubilidade. É importante vocês terem essa tabela para consulta, para realizar exercícios que relacionam-se com solubilidade. Então, no caso aqui nós temos o ânion nitrato, veja que não existe nenhuma exceção. Todos os compostos que possuem, como ânion ou nitrato, é solúvel. Todos que possuem este ânion é solúvel. Os que possuem estes ânions, que é o cloreto, brometo, iodeto e o sulfato, eles são solúveis, com exceção quando combinados com esses cátions. Então, é importante ter essa tabela impressa para que vocês possam estudar. Lembrando que todos os compostos iônicos de íons de metais alcalinos, que são os do grupo 1A da tabela periódica, é bom vocês terem uma tabela periódica também ao lado para realização de exercícios. Elas são solúveis, todos são solúveis. E de íons amônio também, que é o NH4+, são solúveis em água. Todos os compostos iônicos. Ok? Vamos aos que são insolúveis. São insolúveis aqueles que apresentam estes ânions. Mas vejam que todos têm exceções. Como dito anteriormente, todos que têm NH4+, que seria o amônio, são solúveis. E os de metais alcalinos, que são do 1A da tabela periódica, são solúveis. E, além disso, estes outros 3 metais. Ok? Então, tenha também essa tabela impressa para a realização de exercícios. Algo importante que precisa ser salientado são reações de dupla troca. No caso, as reações como as de precipitação já citadas e muitas reações de ácido-base que serão da próxima aula, nas quais os cátions e ânions parecem trocar de contra-íons, elas são chamadas de reações de dupla troca ou reações de metátese. Vamos a um exemplo, isso é muito comum neste nosso estudo. Inicialmente, aqui genericamente representado um primeiro reagente por AX e um segundo por BY. Veja que representando em vermelho aqui um cátion e aqui um ânion, veja que vai ocorrer uma dupla troca. No caso vai ficar AY, BX.
Aqui abaixo uma representação real de nitrato de prata, cloreto de potássio, dando cloreto de prata, nitrato de potássio. No caso, veja que nós temos aqui uma representação do cloreto de prata sólido, porque foi segundo aquela consulta feita as tabelas de solubilidade. Isso também vai ser importante, como eu disse, para os estudos de vocês. Equações iônicas. Nós temos algumas definições importantes. As equações químicas, elas podem ser escritas para mostrar se as substâncias em solução estão predominantemente na forma de íons ou de moléculas. Aqui, três representações diferentes de equações químicas envolvendo, neste caso, o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio e o seu produto. Vamos ver, cada uma dessas três representações tem um nome específico. Vamos exemplificá-los. A primeira representação, ela é uma equação chamada de equação molecular, pois elas mostram as fórmulas químicas completas de todos os reagentes e produtos. No caso aqui também é uma reação de dupla troca. Veja que vai ser o iodeto de chumbo. Sólido, ou seja, é um precipitado, também segundo a consulta naquelas tabelas de solubilidade. Todos os outros ficam em forma iônica, representado por aqui. Então, essa aqui é uma equação molecular, que mostra as fórmulas químicas completas de todos os reagentes e produtos. A segunda representação é uma equação iônica. Veja que é equação iônica completa, pois mostra todos os eletrólitos fortes dissolvidos na forma de seus íons componentes. No caso, o nitrato de chumbo, que era um dos reagentes, aqui está representado na forma iônica, que é a forma real, que está em solução. Da mesma forma, o iodeto de potássio também está na forma iônica. Veja que aqui está multiplicado por 2, aqui está multiplicado por 2 devido à fórmula, o número de vezes que ele aparece na fórmula química. Da mesma forma, o produto. No caso, o único que você não representa de forma dissociada é aquele que é o precipitado, o sólido. Os outros todos são representados na forma de íons. Essa é uma equação iônica completa. Então, no exercício que pedir uma equação iônica completa, você vai colocar dessa forma. Também temos, assim, uma equação iônica simplificada, onde os íons que não se modificam durante a reação, que são os íons espectadores, eles são omitidos. Eu vou voltar um pouquinho, só para exemplificar, que veja que como reagente nós temos aqui 2 ânions nitrato, e como produto também. Aqui nós temos 2 cátions de potássio e aqui também. E eles podem ser cancelados. E se você cancelá-los, eles são chamados íons espectadores, nós teremos uma equação iônica simplificada, ou seja, para a formação do precipitado, partiu-se desses 2 íons. Vamos a um exercício. Escreva a equação iônica simplificada para a reação de precipitação que ocorre quando as soluções de cloreto de cálcio e de carbonato de sódio são misturados. Antes de chegar na equação iônica simplificada, nós temos que escrever a equação molecular e balanceá-la. Depois nós vamos reescrever a equação para mostrar os íons que se formam em solução quando cada eletrólito forte, solúvel, se dissocia ou se ioniza nos seus íons constituintes. Apenas eletrólitos fortes dissolvidos em solução aquosa são escritos na forma iônica. Ok? E por fim, nós vamos identificar e cancelar os íons espectadores, ou seja, aqueles que não contribuem para a formação do precipitado. Ok? Vamos passo a passo.
O primeiro passo, portanto, seria escrever a equação molecular balanceada. Como foi dado o cloreto de cálcio e o carbonato de sódio. Veja que nós temos que representá-los aqui com um AQ de aquoso, porque eles estão em solução aquosa. Ok? E a maioria, praticamente todos os exemplos, eles serão de dupla troca. Então, como produto, nós vamos trocar os ânions e os cátions, obtendo, portanto, esses dois produtos. Segundo a consulta naquelas tabelas de solubilidade, nós veremos que o carbonato de cálcio ele será um precipitado. Portanto, nós representaremos com S de sólido, enquanto o NaCl não. E balanceamos. O balanceamento vocês podem treinar, assim como aulas passadas nós fizemos. Já está balanceado. O segundo passo, portanto, seria reescrever a equação para que nós pudéssemos, para a gente obter a equação iônica completa. Nós temos aqui a equação iônica, aqui nós temos a equação molecular. E aqui abaixo a equação iônica completa. Então, aqui nós temos um cálcio, 2 mais. Lembrando, como que eu vou saber se é 2 mais? Veja que o índice do cloro é a carga do cálcio. Da mesma forma, o índice do cálcio Q1 vai ser a carga do cloro, caso menos. Eu coloquei um 2 antes aqui porque ele aparece duas vezes. Ó. Cloro 2, então 2 vezes cloro menos. Veja que todos eles representados com aqui de aquoso. Aí você segue da mesma forma para todos os outros, com exceção daquele que é sólido. Ele não se apresenta na forma iônica. Portanto, aqui está a equação iônica completa. Por fim, nós identificamos e cancelamos os íons espectadores para chegarmos à equação iônica simplificada. Quem são eles? Veja que nós temos 2Cl- como reagente e como produto. No caso, e também o Na. Nós temos 2Na+, e 2Na-. Eles são os íons espectadores. Então, nós vamos cancelá-los, sempre os que se repetem, ok? E o restante, o que sobrou, o que ficou, é a equação iônica simplificada. Tudo bem? Exercitem. E, fim. Assistam a próxima videoaula, que também nós daremos continuidade nas reações em soluções aquosas, no caso, reações ácido-base. Façam a lista de exercícios, dúvidas, postem no fórum de discussão. Bons estudos!